de sentença, processo civil, cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. No cumprimento de sentença que impuser à fazenda pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo o seguinte: o nome completo e o número no cadastro de pessoas físicas do exequente, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados às respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Havendo pluralidade, não deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se a hipótese, se for o caso, disposto nos parágrafos 1º do artigo 113. A multa prevista do parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à fazenda pública. Vamos ver que multa é essa que não se aplica à fazenda pública. 5. 523. Vamos para trás. Parágrafo 1º. É os 10%, tá? Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado de 10%. Então essa multa de 10%, no caso, para a fazenda pública não é utilizado, tá? Tá aqui. 535. A fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Então aqui a fazenda pública, no cumprimento de sentença, ela vai ser intimada, tá? E nos próprios autos, se ela quiser, tá? Para impugnar a execução, podendo arguir que 1. A falta de nulidade da citação. C. Na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. 2. Ilegitimidade de parte. 3. Inexequibilidade do título ou exigibilidade da obrigação. 4. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. 5. Incompetência absoluta relativa do juízo da execução. 6. Qualquer causa modificativa da obrigação, como a compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença que surgir depois, tá? Como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito, entendimento ou suspeição, observar a disposição em excesso de execução, tá? Do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Tem que dizer se caso o exequente estiver querendo executar um valor muito alto, além do que deve, no caso, né? Arguir de imediato, tá? Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições do presidente do tribunal competente em favor do exequente, observado o disposto na Constituição Federal, rejeitadas as arguições da executada por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa em que o ente público foi citado para o processo. O pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da exequente.
O pequeno valor, então, vai ser pago pela Fazenda Pública no prazo de 2 meses, tá? De impugnação, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Então, ou seja, se impugnar essa execução, parcialmente, a parte que não foi impugnada já vai ser objeto de cumprimento logo. Para efeito do disposto no inciso 3 do caput, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo que considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, concentrado ou difuso. No caso do parágrafo 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. A decisão do STF, requerida no parágrafo 5º, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão. Se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Então, agora, do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Tá? 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá de ofício ou a requerimento para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Então pode ser tanto de ofício como requerimento da parte, o juiz pode determinar de ofício as medidas necessárias à satisfação do exequente. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar as medidas: a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Então o juiz vai realmente determinar as medidas necessárias para a satisfação do exequente. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, tá? 2 oficiais de justiça. Observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. Tá? O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, o executado, tá? Sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Tá bom? Então, o executado ele pode incidir nas penas de litigância de má-fé, se ele injustificadamente descumprir a ordem judicial, e ainda ser responsável por crime de desobediência. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica o artigo 525 no que couber. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Vai se aplicar também no que couber. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O juiz poderá de ofício ou requerimento modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la da multa vincenda, tá? Caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial, superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, tá bom? Então, nesse caso tem uma justificativa.
para o juiz modificar o valor, a periodicidade da multa, tá? Existe essa justificativa. Ela se tornou insuficiente, excessiva ou obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. O valor da multa é devido ao exequente. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, tá? Então, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá, enquanto não for cumprida, a decisão que a tiver combinado. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Bom, agora do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de entregar coisa. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação de forma discriminada com atribuição, sempre que possível, justificadamente do respectivo valor. Então, se quiser alegar benfeitoria, tá? Quando a exigibilidade for de obrigação de entregar coisa, que seja feita na fase de conhecimento, lá na contestação. Tá? O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento, é o que está falando aqui. Tem que ser justificado também, tá? Do respectivo valor. Aplicam-se ao procedimento previsto nesse artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.